Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma escritura da designação do Vem Segue-me com vocês. Se vocês ouvirem algum barulho de fundo aí de música, é do meu vizinho, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá, a gente não pode deixar de compartilhar a mensagem. E na nossa vida real é assim mesmo, né? Muitas vezes quando você vai estudar as escrituras aí na sua casa, não tá um ambiente perfeito, né? Alguém vai estar com barulho na rua, alguma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa. E mesmo acontecendo, nós temos que prosseguir no nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 117 aqui, mas antes eu vou ler aqui dois comentários no meu canal aqui. Um é da Cláudia Roque, ela escreveu o seguinte: Bom dia, irmão Vanderlei Claudiano. Gosto de seguir os estudos e as escrituras todos os dias. Até amanhã. Obrigado. Então ela faça aí igual a Cláudia Roque. Acompanhe o estudo dessa aula aqui todos os dias, tá bom? Que nós possamos ter essa parceria. Um outro comentário aqui é da Mercedes Silva de Araújo. Ela escreveu assim: Bom dia, irmão Vanderlei. Gratidão pela linda mensagem. Ontem demorei de ouvir a sua aula por motivo de viagem. E se eu pudesse, teria ouvido ela entre as nuvens e o azul do céu. Hoje a sua voz me alcançou no norte do Maranhão. Gratidão por acompanhar onde quer que eu vá. Um lindo dia, até amanhã. Muito obrigado, Mercedes Silva. Você falou aqui que se pudesse eu ouviria essa mensagem aí entre o azul do céu, né? A capa do Vem Segue que eu coloquei na minha mensagem de ontem foi isso, né? Um oceano, né? Ela está se referindo aí, que eu coloquei o oceano e o céu ali. E eu fiz a escritura comparando, né? Que às vezes a gente troca uma gota, né? Por um oceano, né? Ou seja, o Senhor ele tem um oceano de bênção para nos dar e a gente às vezes fica apegado a uma gota, algo pequeno, terreno ali. Muito obrigado pela mensagem. Depois eu respondi essa mensagem dela, ela falou, pedindo para ela compartilhar lá do Maranhão, tá bom? Com as pessoas aí. Forte abraço pro Maranhão aí, as pessoas que me acompanham. Pedi para ela compartilhar aí com as pessoas para fazer o estudo comigo. E ela respondeu falando que tá compartilhando. Então se você está ouvindo aí por meio da irmã, muito obrigado por estar aqui com a gente e por fazer o estudo conosco. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês a sessão 117, versículo 11. Diz o seguinte aqui: Que meu servo Neil K. Whitney se envergonha dos bandos de Nicolaitas e de todas as suas abominações secretas e de toda a sua pequenez de alma perante mim, diz o Senhor. E suba à terra de Adão de Amã, e seja um bispo para meu povo, diz o Senhor. Não no nome, mas em ações, diz o Senhor. Bom, então aqui nós podemos ver que o Neil K. Whitney, né, ele recebeu aqui um chamado de ser bispo lá em Adão de Amã, ou seja, lá em Fayette, onde Joseph Smith estava com a comunidade ali dos membros da igreja. Bom, ele atende esse chamado e vai para lá ser bispo, sim. Mas eu achei bem interessante aqui quando o Senhor fala nessa revelação, né? Porque quem trouxe essa revelação para ele foi Oliver Grange. Trouxe e leu para ele ali onde ele estava em Kitra. E aí eu achei interessante quando diz assim, ó, né, que meu servo Neil K. Whitney se envergonhe dos bandos de Nicolaitas e de todas as suas abominações secretas. Quem são esses Nicolaitas? Tá bom? Bom, eu fiz uma pesquisa aqui dentro das escrituras para achar onde se encontrava aqui referência sobre esses Nicolaitas e o que eles faziam, tá bom? Eu achei duas escrituras lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, o versículo 6 e também o versículo 15 é mencionado sobre esses Nicolaitas. Olha o que o Senhor fala sobre esses Nicolaitas. No versículo 6 de Apocalipse 2 diz assim: Tens porém isso, que odiais as obras do Nicolaitas, os quais também eu odeio. Então ele fala que assim como ele odeia a obra dos Nicolaitas, as pessoas, né, também tem que odiar. No versículo 15 ele diz assim: Assim também tem os que retêm a doutrina dos Nicolaitas, que eu odeio. Então, essa doutrina, que doutrina é essa? Quais são as obras dos Nicolaitas? Fazendo uma pesquisa aqui, eu estudei que os Nicolaitas, eles eram uma seita, tá bom?
que eles pregavam, eu até anotei aqui, ó, diz assim: seita que pregava indulgência para o pecado sexual. Ou seja, eles não guardavam a lei da castidade. E pior que isso, né? Além de não guardar, eles inventavam uma doutrina de que não era pecado quebrar essa lei da castidade, né? Cometer pecados sexuais ali. Então ele até ensinava essas coisas aí. Será que hoje em dia existe nicolaítas, né? Pessoas falando: ah, não, é uma fuga do corpo normal, mesmo que você não é casado, você precisa, é a saúde da pessoa. Existe, né? Nós sabemos que existe. Bom, esse é um pecado muito grave. E o Senhor repreende aqui, né, no livro de Apocalipse, falando, né, que ele odeia a obra dos nicolaítas. Olha, ele citou duas vezes aqui, né, nos dois versículos. Ele falou que odeia a obra dos nicolaítas, ou seja, aqueles que fazem essa obra, que não se preocupam que existe um Deus ou em guardar a lei da castidade, e também odeia aqueles que ensinam como doutrina que não tem problema quebrar essa lei, né? Mas repare lá, vamos voltar para o versículo lá de Doutrina e Convênio, que o Senhor não está falando para Nicolaites que ele deveria abandonar essa obra, porque ele não estava fazendo. Olha o que ele diz lá: que meu servo Nicolaites se envergonhe do bando de Nicolaites e de todas as suas obras secretas. Se envergonhar daqueles que praticam essas coisas, né? Sabe aquele tipo de vergonha alheira, né? Ou seja, você se sentir envergonhado por conta da pessoa. De uma amiga me contou que a pessoa falou que tinha alugado o espaço ali, uma casa na praia, né, para outras pessoas ali, tá bom? E não podia emprestar a casa, né? Mas é a pessoa mesmo que tinha oferecido a casa na praia para a pessoa passar. E aí ela pegou e foi, né? Falou: ah, eu não vou poder ficar na casa dela, mas eu vou lá, alugo outra casa e fico. E aí quando ela foi para lá, a pessoa que falou que estava alugada para outras pessoas estava lá na casa, né? E aí ela conta que ela sentiu uma vergonha alheira por a pessoa ter mentido ali, a pessoa ficou toda sem graça, né? Porque a pessoa mesma ofereceu a casa. E depois quando a pessoa falou: ah, eu vou descer para a praia, dá para deixar para me usar lá nesse dia, né? Aí ele falou: não, tá alugado lá para outra pessoa nesse dia. Então a pessoa não teve muito o que falar ali. Então é vergonha alheia, tá bom? Então aqui quando está falando aqui, meu servo Nicolaites, né? Se envergonhe dos bandos de Nicolaita e de todas as suas abominações, é sentir essa vergonha alheia por pessoas que praticam e combater esse mal, ensinar realmente os mandamentos do Senhor. Outro ponto que me chamou a atenção nesse versículo aqui é que o Senhor chamou ele como bispo, lá em Adão de Amã, né, em Fayette, e olha só como o Senhor falou, né? Que ele seria um bispo não no nome, mas em ação, diz o Senhor. O que seria ser um bispo não no nome, né? Ou seja, não no chamado eclesiástico. Claro que esse aqui foi um chamado eclesiástico, tá? Mas eu estou falando de não ter o título. Que adianta uma pessoa ter o título de bispo, né, ser chamado como bispo, mas não agir como um bispo? Então é disso que ele está falando, essa mesma coisa que o Senhor está falando aqui, né? Eu vou ler o versículo aqui novamente. Ele diz assim: e suba à terra de Adão de Amã, e seja um bispo para o meu povo, diz o Senhor. Não no nome, mas em ação, diz o Senhor. Então o Senhor não quer que as pessoas sejam somente no nome, mas em ação, fazer as obras certas ali. Nós podemos pegar a mesma analogia e falar sobre os nossos chamados dentro do lar, né? Por exemplo, ser um pai, mas não no nome, mas nas ações. E aí começa a tocar aí na ferida de muita gente, né? Porque nós sabemos que tem pais que não ajudam, que não dão atenção aos filhos, né? Então, com certeza essa mensagem fala sobre isso, sobre nós sermos, mas não somente no nome, mas na ação, né? De igual modo, ser uma mãe, não somente nas palavras, mas na ação. Ser filhos e filhas, não somente no nome, né, no título, mas sim em ação, obedecer pai e mãe. Então nós podemos usar essa escritura de várias maneiras, eu gostei, né? Outras partes que eu marquei aqui é sobre ser membro da igreja, né? Ou seja, se tornar um discípulo de Jesus Cristo não somente no nome, né, mas em ações, né? Ou seja, conforme está lá escrito em Mateus 7, versículo 15, né? Falando ali de lobo em veste de cordeiro, né?
É claro que aquela escritura é bem pesada, mas eu não posso, por exemplo, pegar no domingo, coloco meu terno na igreja, eu sou uma coisa. Quando eu chego em casa, brigo com os filhos, brigo com a esposa, não sou um bom esposo, tá bom? Então que eu seja um bom esposo, não somente no nome, no título, né, de pai, de esposo, mas sim nas minhas ações, que eu possa realmente proteger, cuidar, me importar com a minha família, nutrir espiritualmente, nutrir fisicamente, suprir as coisas necessárias. Então é disso que o Senhor está falando aqui, eu gostei bastante sobre isso, né? Nós podemos usar em vários aspectos, né? Por exemplo, numa empresa, né? Você pode ser funcionário no nome, mas não com suas ações, ou seja, você trabalha ali, você é um funcionário, mas o quanto você puder enrolar, o quanto você puder não trabalhar, a pessoa vai enrolando ali e não vai trabalhando. Isso é ser um funcionário no nome e não realmente nas ações, né? não executando a função pela qual ele foi contratado ali. Então é bem importante essa parte aqui quando o Senhor fala que chamou ele como um bispo, não no nome, mas nas ações, né? Ele queria que ele executasse a obra de Deus. E isso é muito importante. E a parte mais forte que tocou para mim é fazer essa analogia como discípulos de Jesus Cristo. Ser um discípulo de Jesus Cristo. Mas não no nome, e sim nas nossas ações. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.